Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que um dia após ter o mandato de deputado cassado pelo TSE, o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, diz que vai recorrer da decisão e que a perda do mandato foi baseado em uma fraude que foi motivada por uma vingança. Na política, 3 CPIs foram instaladas oficialmente na Câmara dos Deputados. Agora, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o caso das lojas americanas e o esquema de manipulação de apostas no futebol viraram alvos dos parlamentares. Essas CPIs devem movimentar ainda mais a política brasileira pelos próximos dias. E no noticiário internacional, o presidente do Equador, Guillermo Lasso, fez uma manobra arriscada e decretou a dissolução da Assembleia Nacional no país e pediu a convocação de novas eleições. Mas a medida pode tirá-lo do cargo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. E eu começo o episódio de hoje retomando um assunto que a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, por unanimidade, decidiu cassar o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos. Se por acaso você está perdido nessa história, eu vou resumir aqui bem rapidamente o que aconteceu. Ontem, o ministro e relator desse caso no TSE, Benedito Gonçalves, entendeu que antes das eleições de 2022, Deltan Dallagnol, quando ainda era procurador da República, fez a seguinte manobra. Ao saber que ele tinha procedimentos administrativos abertos no Conselho Nacional do Ministério Público contra a conduta dele, que poderiam evoluir para processos que, a depender da decisão, poderia tirá-lo do cargo ou perder a aposentadoria, Dallagnol decidiu se antecipar a esses processos e pediu a exoneração do cargo para não responder a eles. E, na sequência, ele decidiu se candidatar ao cargo de deputado federal. E caso os processos fossem levados até o final, segundo o TSE, Dallagnol poderia ser enquadrado na lei da ficha limpa, o que impediria a candidatura dele para deputado nas eleições de 2022. E, na visão do TSE, Dallagnol se antecipou a esses processos de forma intencional. O ministro e relator do caso, Benedito Gonçalves, entendeu que antes das eleições de 2022, o deputado federal cassado agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou de forma capciosa e deliberada uma série de atos para não ficar inelegível. Todos os ministros do TSE seguiram essa posição do ministro relator Benedito Gonçalves, inclusive o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal e tem uma vaga no TSE. Ele votou contra Dallagnol. E com essa decisão, automaticamente, Deltan Dallagnol teve o mandato de deputado estadual cassado. E o que temos de novidade sobre esse caso? Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu que os votos recebidos por Dallagnol na eleição vão para o partido PL e não para o suplente de Dallagnol, que é do partido Podemos. Isso porque o suplente do ex-procurador da Lava Jato, o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, não atingiu a votação mínima necessária durante as eleições. E com isso, o deputado Itamar Paim, do PL, que é o terceiro da lista, vai assumir o lugar de Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. Lembrando você que o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o maior partido da Câmara. Hoje tem 99 deputados e com essa nova vaga aberta, parte para 100 deputados. E é claro que esse assunto aí da cassação de Deltan Dallagnol movimentou as redes sociais, a política e o judiciário. Nessa quarta-feira, o deputado cassado Deltan Dallagnol falou com a imprensa e disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal sobre essa decisão do TSE.
E durante o discurso, o ex-procurador da Lava Jato atacou a decisão dos ministros do TSE e disse que eles agiram por vingança e que hoje o sistema de corrupção no país está em festa. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. Eu fui caçado por vingança. Eu fui caçado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país. Eles me caçaram por uma inelegibilidade imaginária. A Constituição e a lei da ficha limpa é clara. Ficam inelegíveis membros do Ministério Público que saem na pendência de processo administrativo disciplinar. É clara, é objetiva. Existia algum processo administrativo disciplinar? Não, nenhum, zero. Você ouviu o deputado Cassado dizendo que o TSE inventou uma ilegibilidade imaginária, né? Hoje, um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa, o advogado e ex-juiz Marlon Reis, disse em entrevista ao jornal O Globo que o TSE tomou uma decisão irretocável ao cancelar o registro de candidatura do ex-procurador. Na avaliação do jurista, essa decisão unânime da Corte Eleitoral segue a postura do TSE ao longo dos 10 anos de aplicação da lei. Mas essa decisão é muito polêmica. O nosso comentarista aqui da CBN, o jurista Walter Mairovich, a avaliação dele é contrária. Ele avaliou que o TSE não tomou uma decisão correta neste caso. Vamos deixar bem claro que a atuação do Dallagnol na Lava Jato foi lamentável. Mas todo mundo sabe, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O tribunal rasgou a Constituição e rasgou a lei de inelegibilidade e a lei de ficha limpa. Virou um tribunal que deu uma decisão com toda a cara de uma decisão vingativa. E tribunal é para fazer justiça e não vingança. A lei fala em renúncia diante da iminência de processo administrativo. Não havia processo administrativo. Existiam 15 reclamações onde, quando ocorre isso, vigora o princípio constitucional da presunção de inocência. Na parte política, líderes de partidos como o PL e do Podemos articulam agora nos bastidores uma espécie de perdão ao deputado Cassado. E a medida seria incluir algum dispositivo na PEC da anistia, que foi aprovada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que eu contei para você aqui na edição da noite do Panorama CBN de ontem. Essa proposta, ela concede um perdão, de forma geral, a partidos por descumprimento de regras em prestações de contas e cotas eleitorais. E agora, com esse novo fato, os parlamentares querem jogar esse caso de Deltan Dallagnol nessa PEC da anistia. Essa discussão da medida ela foi feita em uma reunião nesta quarta-feira que contou também com representantes da oposição. A avaliação dos defensores da Lava Jato é que mesmo se Deltan recorrer ao STF ou ao TSE, ele dificilmente teria a situação revertida. Por isso, algumas alternativas estão sendo discutidas, como emendas a projetos que propõem perdão a candidatos e partidos pela lei da ficha limpa. Outra possibilidade que também está sendo cogitada é apresentar um projeto novo de anistia a Deltan Dallagnol, isso de forma específica. O vice-líder do partido PL, que também é vice-presidente do partido, Capitão Augusto, diz que incluir o perdão na anistia seria um procedimento mais rápido. Nós não vamos aceitar calado em hipótese alguma. E o que a gente vê no momento aqui é a questão de uma anistia que a gente possa estar fazendo para o Deltan. Então, é o remédio que nós temos, e vendo até projeto de lei para que futuramente outros parlamentares não sejam punidos dessa forma, né, não tem essa perseguição política, né, mas no caso específico do Deltan, a única coisa que nos resta aqui realmente é a anistia, não há outra coisa.
Essas discussões ainda vão ser aprimoradas entre os opositores do presidente Lula, até porque essa cassação de Dallagnol pode abrir um precedente perigoso para outros parlamentares, como, por exemplo, é o caso do senador Sérgio Moro, porque existe um processo no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que pede a cassação contra Moro baseado em supostas irregularidades nos gastos da campanha e também prática de Caixa 2 nas eleições do ano passado. Esse pedido de cassação contra Sérgio Moro foi aberto pelo Diretório Paranaense do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro político que entrou na mira do judiciário foi o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou pela condenação de Collor pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa por irregularidades na BR Distribuidora. O ministro Fachin propôs uma pena de 33 anos e 10 meses de prisão ao ex-presidente, que é uma condenação superior à que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. No voto, o ministro Fachin, que é o relator do caso, concluiu que há provas que mostram que Collor se aproveitava do cargo para exercer um controle sobre a presidência e as diretorias da BR Distribuidora. Há registros de entrada do ex-senador na sede da BR Distribuidora à época dos fatos. Isso seria suficiente? Quiçá ainda demandaria uma prova adicional que, em meu modo de ver, veio aos autos, qual seja. São 17 documentos relacionados à BR Distribuidora que foram apreendidos na residência do ex-senador da República, cujos conteúdos demonstram que esse detinha informações detalhadas a respeito dos negócios firmados pela Sociedade de Economia Mista. A denúncia contra Collor e outras 2 pessoas foi apresentada em 2015 e foi aceita em 2017 pelo Supremo. E segundo a Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente teria recebido 29 milhões de reais em propina pela influência política na BR Distribuidora, que é um braço da Petrobras. Agora, após a manifestação do ministro relator do caso, Edson Fachin, os demais ministros também vão apresentar os votos ao longo dos dias. Na política, hoje a Câmara dos Deputados instalou várias CPIs, como, por exemplo, a CPI das apostas, que vai investigar a manipulação de resultados em partidas de futebol. Hoje também outras 2 CPIs foram instaladas, a do MST e outra sobre inconsistências bilionárias nas contas das lojas americanas. Sobre a CPI do MST, o objetivo dos parlamentares é investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Essa abertura da CPI foi motivada por recentes invasões que o grupo fez. Somente entre janeiro e abril deste ano, o MST realizou 33 invasões de imóveis rurais. E esse número supera o total dos últimos 5 anos. E essa CPI aí, ela incomoda o governo Lula porque, historicamente, o MST tem fortes ligações com o PT. Por isso que a CPI do MST tem um olhar especial de parlamentares da oposição que enxergam possibilidades de desgastar o governo. Tanto que o perfil de grande parte dos parlamentares que vão fazer parte da comissão é de deputados alinhados ao governo de Jair Bolsonaro ou ligados ao agronegócio. E com essa forte presença da oposição, a ideia é associar o governo Lula a invasões de terras praticadas pelo MST, além de investigar supostos crimes cometidos por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Segundo o relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, que já foi ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, o objetivo da CPI é investigar esses membros e também puni-los. A ideia é que nós possamos fazer diligências externas para os estados onde estão havendo as invasões e levar conosco, inclusive, representantes do movimento para que eles tenham a oportunidade de apresentar a sua visão, as suas colocações. Até é importante não confundir o que é uma pauta social legítima de acesso à terra com os crimes de invasão de propriedade e depredação de propriedade privada e pública. Essa distinção precisa ser feita logo de início, mas vamos ter muita incisividade para separar
as pessoas que praticam os crimes, para que inclusive eles não se escondam atrás do movimento, para que não tenha a sua punibilidade. Eu acho que aqui a identificação das pessoas físicas responsáveis é muito importante. Por outro lado, parlamentares alinhados ao governo devem trabalhar para demonstrar o papel do movimento dos trabalhadores sem terra e também para apontar possíveis interesses políticos e econômicos por trás da tentativa de criminalizar o movimento. Quem explicou isso para nossa reportagem foi a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. Primeiro que nós temos a leitura de que estão instalando essa CPI para tentar criar uma distração sobre os verdadeiros crimes que foram cometidos no país, que são os crimes do Bolsonaro, a tentativa de golpe de Estado, tudo isso é para tentar desviar o foco. O MST tem muito trabalho a prestar, tem muita satisfação a prestar para a sociedade daquilo que faz de bom no fortalecimento da agricultura familiar, de alimentos saudáveis no país em que há milhões de pessoas que estão passando fome. O próprio Ricardo Salles, que deve ser o relator dessa CPI, é um relator absolutamente ilegítimo, porque ele foi financiado por vários latifundiários e precisa responder por isso quais são os interesses políticos e financeiros, porque o MST não comete nenhum crime, a função social da propriedade é prevista na Constituição, quando ela não é cumprida, o movimento social se organiza para pressionar que seja. Todas essas CPIs que eu falei para você, como a CPI das apostas, do MST e das Americanas, têm o prazo de 120 dias para investigar esses temas. Em relação à CPI das apostas, ela promete, porque é um assunto muito popular e não deve incomodar nem o governo e nem a oposição, porque, na verdade, é uma oportunidade para os políticos de ambos os lados aparecerem. O pedido para criar a CPI das apostas é de autoria do deputado Felipe Carreiras, que agora é o relator da CPI, e foi motivado após o surgimento daquela operação que apura um esquema de fraudes no Campeonato Brasileiro e também em torneios estaduais. No documento, o parlamentar relata casos de suspeitas de manipulação do resultado de jogos por causa de apostas esportivas e diz que falta regulamentação para o setor. Hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, o deputado Felipe Carreiras, que é líder do PSB de bola e também do Blocão na Câmara dos Deputados, antecipou durante a programação da rádio que a CPI das apostas esportivas deve contar com o apoio de órgãos do governo federal para aprofundar as investigações. O deputado também disse que a CPI deve convocar os diversos investigados no esquema de manipulação das partidas de futebol, além da CBF e também as casas de apostas. De cara, a gente tem que ouvir os criminosos que já assumiram culpa, desde os atletas aos aliciadores, aos manipuladores de resultados. Então, esses aí basicamente serão ouvidos. Vamos ouvir os clubes, que também têm esses atletas que atuaram e foram afastados. Vamos ter que, obviamente, ouvir os organizadores das competições, desde a entidade máxima do futebol brasileiro, a CBF, a federações estaduais e também casas de aposta. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou a laje da residência ou prédio comercial. Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV, sujeitas à análise, no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, você já começou a sentir a redução nos preços dos combustíveis?
Apesar dos reajustes do diesel e na gasolina que foram divulgados ontem pela Petrobras, a redução dos preços ainda não chegou aos postos. Como você acompanhou aqui no Panorama CBN, a Petrobras anunciou mudanças na política de precificação dos combustíveis que resultaram na queda nos valores para as refinarias de 40 centavos no litro da gasolina e 44 centavos no diesel. Só que até chegar essa redução aí no seu bolso, pode levar um tempinho, porque as refinarias precisam passar esse reajuste para as distribuidoras e elas precisam passar para os postos, mas muitos postos estão com os estoques antigos ainda, ou seja, leva um tempo para que isso de fato entre em vigor. E foi justamente o que a nossa reportagem aqui da CBN constatou ao longo do dia de hoje. Inclusive, depois me conta se na sua cidade você conseguiu já pagar mais barato. De forma geral, ouvintes da CBN de todo o país relataram aqui durante a programação que na maioria dos postos de venda, os valores continuam os mesmos. No meu caminho de Pomerode a Blumenau, não vi nenhum posto com preço alterado, para menor. A gasolina realmente aqui em Maceió, nos postos que eu passei agora, baixou nada. Aqui é o Alexandre. Aqui no ABC, pelos postos que eu passei hoje pela manhã, na região entre Santo André e São Bernardo, os preços dos combustíveis continuam a mesma coisa. Não houve redução nenhuma de preço. Aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, a gasolina já está há uns 10 dias a R$ 4,99 na maioria dos postos. Existe alguma diferença para mais, mas a maioria dos postos vem praticando esse preço. Aqui em Recife ainda não teve redução. A gasolina está variando de R$ 5,09 a R$ 5,19. Em Brasília, olha só que situação. Além de não haver uma redução, alguns postos chegaram a aumentar o preço da gasolina. Em vários locais da área central do Distrito Federal, a gasolina passou de R$ 5,49 para quase R$ 6,00. E em regiões mais afastadas, o litro também subiu entre 10 e 40 centavos. A Secretaria Nacional do Consumidor orientou que os PROCONs de todo o país façam uma fiscalização rígida sobre os preços praticados nos postos de combustíveis. A expectativa dos gerentes de postos é que, com a chegada de novos lotes de combustíveis, a redução seja repassada imediatamente aos consumidores nos próximos dias. Só que eu não tenho uma boa notícia para você. A redução no preço da gasolina, que foi negociada pela Petrobras com as refinarias, não deve durar muito tempo. Isso porque o combustível vai voltar a ficar mais caro por causa de uma decisão que aconteceu em março pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que decidiu fixar a alíquota única do imposto estadual ICMS em R$ 1,22. Antes, cada estado definia o próprio percentual. E com isso, o ICMS cobrado vai ser maior em todas as unidades da federação a partir do dia 1º de junho. Apenas os estados Piauí, Alagoas e Amazonas não devem ter aumento, porque os três cobravam uma alíquota mais alta do imposto. E aproveitando que eu estou falando sobre economia, vou contar para você como é que foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,17% aos 109.459 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,17%, cotado a R$ 4,934. Já o euro encerrou o dia em baixa de 0,37%, cotado a R$ 5,349. No noticiário internacional eu tenho várias informações importantes e eu começo pela crise política no Equador. Hoje o presidente do país, Guilherme Lasso, decretou a dissolução da Assembleia Nacional, que é o Congresso do país, que é de maioria oposicionista, e pediu a convocação de novas eleições. Essa decisão ela é conhecida como morte cruzada e aconteceu em meio a um processo de impeachment que foi instaurado contra o presidente por acusações de desvio de dinheiro público, algo que Guilherme Lasso negou e descreveu como uma manobra política para derrubá-lo. Ante ustedes comparezco para decirles
Venho dizer que não é possível avançar e resolver os problemas das famílias equatorianas e enfrentar os profundos desafios da insegurança e do terrorismo com uma Assembleia que tem como projeto político a desestabilização do governo, da democracia e do Estado. Todos os esforços do Poder Legislativo estão em desestabilizar o governo com um processo político infundado. Mas ao fazer essa manobra, o presidente do Equador também precisa convocar novas eleições legislativas e presidenciais. Assim, Guilherme Lasso corre o risco de perder o poder. Daí vem o termo que eu falei para você, morte cruzada, já que tanto o presidente quanto a Assembleia Nacional, ou seja, os deputados, perderiam os seus poderes. Essa daí é uma decisão histórica porque é a primeira vez que esse procedimento é aplicado desde a implantação da nova Constituição de 2008. E a partir de agora você deve estar se perguntando, o que acontece? O Equador fica sem presidente? Não, Guilherme Lasso, ele permanece no cargo, mas agora governando por decreto, enquanto as autoridades eleitorais marcam a data das eleições. O Tribunal Eleitoral do Equador deve decidir a data das novas eleições no prazo de 7 dias após a dissolução da Assembleia Nacional. E antes de seguir para a próxima informação, quero dar aqui um contexto político do Equador para você. Guilherme Lasso, ele é um político da direita conservadora que atua de forma liberal na economia equatoriana. E ele é um ex-banqueiro que tomou posse em 2021 após uma das maiores crises do país que foi registrada durante a pandemia da Covid-19. Na época, ele venceu o candidato da esquerda, o economista Andrés Arús. E recentemente, o presidente equatoriano passou por uma crise institucional envolvendo o aumento na violência ligada ao narcotráfico no país, também o aumento do custo de vida e o crescimento de partidos da esquerda equatoriana. E tem mais informação do noticiário internacional e dessa vez envolve o príncipe Harry e a mulher dele, a ex-atriz Meghan Markle. Eles alegaram hoje ter sofrido uma forte perseguição de carros de paparazzi que terminou com múltiplas colisões em Nova York. A polícia de Manhattan disse que ninguém ficou ferido e ninguém foi preso nesse episódio. E os policiais que participavam da escolta de Harry e Meghan disseram que o trajeto foi sim difícil por causa da perseguição dos fotógrafos, mas que não chegou a haver nenhum acidente. Pelo comunicado que foi divulgado pelo porta-voz do casal, a história foi diferente. Segundo o casal, esse caso aconteceu na noite de terça-feira, quando a Meghan, o Harry e a mãe de Meghan voltavam de uma premiação de uma revista em Nova York. E segundo o comunicado do casal, a perseguição começou logo quando eles saíram da cerimônia. E durante 2 horas, eles tentaram fugir de 6 carros blindados com paparazzi altamente agressivos, que acabaram batendo em outros veículos. Ainda segundo o casal, motoristas dos veículos com os fotógrafos chegaram a dirigir pela calçada e ignoraram apelos dos policiais para que diminuíssem a velocidade. Depois da repercussão do caso, o prefeito de Nova York, Eric Adams, confirmou o episódio e chamou a perseguição de irresponsável. E é claro que esse episódio lembra o quê? A morte da princesa Diana, né, que é a mãe do príncipe Harry. Ela morreu em 1997 em um acidente de carro em um túnel em Paris, na França, quando um motorista do carro em que ela estava fugia de uma perseguição de paparazzi em motos que tentavam tirar fotos do interior do veículo, onde estava a Diana com seu então namorado, o Dodi Al-Fayed. A morte chocou o mundo todo, gerou fortes apelos para mudanças nos regulamentos internos de meios de comunicação, principalmente os britânicos, e desde então foi criada aí uma trégua entre a mídia britânica e o Palácio de Buckingham, mas essa história mudou completamente quando Harry decidiu se afastar da família real. Inclusive, na série sobre a Meghan e o Harry na Netflix, eles falam sobre esse assédio dos paparazzis e eles mostram cenas de perseguições contra eles. É algo realmente muito assustador e angustiante. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom.
E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.